Boa noite. Boa noite. Olá, Boa noite. boa noite, tudo bom? Tudo tranquilo. E aí, doutor, como é que a gente faz? Você espera um tempinho para o pessoal entrar? A gente pode ir começando, que vai ficar gravado, Ah, e perfeito. aí depois a gente compartilha. É, Bom, primeiramente eu me chamo Marcelo, né, para quem não me conhece. Eu fiz a minha especialização em psiquiatria e psicofarmacologia. E hoje nós estamos recebendo a Érica, que ela é psicóloga. Se quiser compartilhar um pouquinho da sua experiência com a gente, Érica. Tá ótimo. Eu sou psicóloga, né? Vai fazer uns 5 anos que eu atuo na clínica. Me formei ali no finalzinho da pandemia, peguei aquele final de caos, né? Mas desde então tô atuando, já peguei a clínica bem nessa fase online, sabe? Então, tem sido uma experiência muito boa. Vai ser muito bom compartilhar aqui com você, né? Um pouco mais dessa trajetória, dessa jornada e do conhecimento que eu fui adquirindo com o tempo, com teoria e com prática, né? Então a gente preparou algumas perguntas para poder nortear, né? Sim. Mas quem for tendo alguma pergunta pode colocar nos comentários que a gente vai respondendo assim que terminar as padrões, tá certo? Bom, a primeira pergunta é, Érica, na sua visão, o que significa o autoconhecimento? Por que ele é tão importante para a saúde mental? Perfeito. Assim, eu percebo que algumas pessoas definem autoconhecimento ou imaginam autoconhecimento como algo muito abstrato, né? É algo mais metafísico e tudo. Mas eu diria que o autoconhecimento ele é uma classe de comportamentos, certo? Ele é a capacidade de discriminar aquilo que acontece dentro da gente, né? E em que contexto isso acontece e como a gente age diante daquilo. Quando eu falo dentro da gente, eu estou me referindo a emoções, pensamentos, né? Que ocorrem em determinados contextos e o porquê que, diante daquilo, a gente vai tomar alguma atitude, né? Então, em palavras bem simples, seria quando eu vivo uma situação X, como é que eu me sinto, o que é que eu penso, né? Como é que eu ajo e o que acontece em decorrência da minha ação, sabe? E normalmente o autoconhecimento, assim, o que eu acredito, né, a partir da minha abordagem, é que o autoconhecimento ele requer dois tipos de repertório, que é tanto a autoobservação, né, a capacidade de conseguir identificar e discriminar o que está acontecendo ali dentro, e de descrever, de conseguir colocar em palavras, de forma verbal, o que está ocorrendo ali dentro, né? E uma das frases do Skinner, né, que ele é o teórico principal da análise do comportamento, ele é o pai do behaviorismo radical, que é a filosofia que embasa a minha abordagem. Ele tem uma frase que é muito legal, que eu até anotei para trazer para vocês, que ele fala o seguinte: uma pessoa que se tornou consciente de si mesma está em melhor posição de prever e controlar o seu próprio comportamento. E o que isso significa, né? Que quando você sabe o que você sente, e por que que você sente, como você costuma agir, você tem mais liberdade para escolher caminhos que realmente façam sentido para você, entende? Para uma vida mais valorosa de fato, né? Se eu estiver falando demais, tu me interrompe, porque Não, eu, tranquilo, tranquilo. eu sou conversadeira. Porque eu pensei em trazer um exemplo para tornar mais didático. Imagina um bebezinho, certo? Não sei se tem oportunidade, se eu tô nessa fase que todos meus amigos estão tendo filhos e eu consigo observar isso com todos. Quando um bebê tá com sono, ele chora, ele fica inquieto, né? E várias vezes as pessoas brincam, poxa, por que que ele não simplesmente fecha os olhos e dorme? Entende? Por que que ele fica inquieto, ele fica chorando e tudo, é só dormir. Só que o bebê, ele ainda não tem essa capacidade de discriminação do que é aquilo que ele está sentindo. Ele sabe que é incômodo, né? Sabe que ele não quer sentir aquilo,
mas ele não sabe exatamente o que é que ele precisa fazer para que aquilo ali seja aliviado, seja sanado de alguma forma. E o adulto, em teoria pelo menos, sabe, né? A gente aprende. Ah, se eu tô com sono, o que eu preciso fazer diante disso é ter um bom descanso, né? Para ficar bem, ficar em paz. Então, assim, isso é um exemplo bem simples, né? Uma representação assim, bem simplificada da prática, porque na prática o paciente vai chegar na terapia com vários entrelaçamentos. Não vai ser tão fácil perceber essas relações de forma tão tranquila, porque nem tudo é linear, né? Vão existir várias variáveis operando ali na vida da pessoa. E então, assim, ele vai poder descobrir a partir desse processo, né? A gente, ser humano, no geral, vive muito no automático. A gente meio que o mundo em que a gente vive prepara a gente para isso, né? E isso é adaptativo, é bom, porque se a gente for considerar aqui junto, não faria sentido. Seria muito trabalhoso estar o tempo todo pensando, Isso, né, nas ações que a gente precisa ter. Por exemplo, vou escovar os dentes, eu preciso pensar, vou pegar a escova, passar a pasta. Não, você faz automático e tudo. Só que e viver acaba só. poupando energia para aquelas coisas novas, né, que vão surgir. Exatamente, exatamente. Só que assim, viver no automático tem um custo, né? Se a gente só vive no automático, a gente passa a funcionar muito mais por regras, porque em algum momento disseram que aquilo é certo, que aquilo tem que ser feito daquele jeito, e a gente acaba deixando de viver de acordo com os nossos próprios valores, sabe? Não sei se tu quer acrescentar alguma coisa, mas. Pronto. Na questão da psiquiatria, a gente vê essa questão do autoconhecimento ser muito importante, né? Tanto para a questão de diagnóstico como de tratamento. Eu Sim. tenho até alguns exemplos, que é, por exemplo, na questão do paciente que tem transtorno bipolar. Ele vai oscilar entre três polos, né? Que é o polo da eutimia, que é o que ele está normal, tem a vida tranquila. Uhum. O polo da depressão, que ele está mais triste. E o polo da hipomania ou da mania, que ele fica muito feliz ou muito irritado e com série de outros sintomas. Uhum. E quando o paciente tem esse autoconhecimento, ele vai percebendo que tem alguma coisa que está mudando. Eu estou começando a dormir menos, eu estou ficando mais irritado, será que está acontecendo alguma coisa de diferente, né? Sim. Então, é importante essa questão do autoconhecimento, para até evitar e para quando surgir alguma coisa que você... Ah, é normal em alguns momentos você ficar irritado, agora, você ficar irritado por qualquer coisa que acontece, mínimo, Aham. né? Que não era o seu habitual, isso é uma Uhum. questão. Em outros casos também, os pacientes que têm dependência química, né? Muitas Uhum. vezes o gatilho ele surge de uma situação específica, né? E com o Uhum. passar do tempo, acaba que acontecem muitas recaídas e muitas vezes o paciente sente que eu faço o tratamento, e aí piorei, aí faço de novo, e aí voltei. Sente como se tivesse num ciclo que não ganhou nada nesse período, mas não é verdade, né? Com o Aham. passar do tempo, ele vai percebendo, eu sempre recaio, mas eu costumo recair quando eu estou naquele exato ambiente. Uhum. Quando eu chego naquela situação, eu não consigo mais retroceder. Então, Perfeito. se eu evitar aquela situação, eu consigo me controlar. Eu sei até, ele vai aprendendo até onde ele consegue se controlar. Aham. Se é usando alguma substância, se é se expondo a alguma situação, se é se envolvendo com algumas pessoas, né? Uhum. Então, nesse sentido, você se autoconhece, você tendo autoconhecimento, você consegue tanto se recuperar mais rápido, Sim, quanto evitar bastante sofrimento. exato. Você consegue, eu acredito assim que, de alguma forma, manipular variáveis no ambiente mesmo ao seu favor, sabe? Uhum. Tu deu o exemplo do dependente químico, né? Uma pessoa que tá tentando ali trabalhar a relação dela com álcool, Uhum. né? Se ela vai para muitas pessoas falam, acho que autoconhecimento acaba estando ligado a muito autocontrole também, né? Quando você vai trabalhar esse tipo de demanda. Quando uma pessoa dessa fala assim, ah, não, mas é só tu ter força. Alguém fala pra ela, mas é só tu ter força de vontade, sabe? É só tu não fazer. Se fosse tão simples assim, o trabalho tanto do psicólogo quanto do psiquiatra não seria tão importante, tão fundamental, porque seria só não fazer. Mas existem muitas questões ali envolvidas. E quando eu falo de manipulação de variável de ambiente, eu estou falando muito de
exatamente isso que tu falou. A pessoa passa a reconhecer, tá? Quais são os ambientes que me deixam mais propício a ter essa recaída, né? Eu posso dizer que eu não vou beber se eu for para um barzinho com um monte de amigo meu que tá bebendo. E tudo bem, você pode até conseguir não fazer aquilo, mas se você está lutando contra isso, não é o ambiente mais adequado para você se colocar nesse momento, né? Então a pessoa começa a ter essa percepção. Quando eu estou nesse lugar, quando eu estou com tal pessoa, quando eu estou passando por tal problema, né? Quando ela consegue ter essa visão de uma forma mais clara, ela consegue é, 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 se colocar em contextos de maneira mais favorável para ela, né? Sim. E vamos passar para a segunda pergunta, né? Perfeito. Muitas pessoas acreditam que o autoconhecimento é algo solitário. Qual Uhum. o papel da terapia nesse processo? Perfeito. Eu acredito que o psicólogo vai ajudar o paciente a refinar esse tipo de comportamento, sabe? Porque nós, seres humanos, não somos muito treinados a analisar de forma minuciosa o porquê que a gente se comporta mesmo, como é que a gente age. A gente só vai vivendo, né? A gente vai vivendo a partir de padrões que em algum momento deram certo na nossa vida e vai reproduzindo aquilo ali. Então, o psicólogo vai ajudar o paciente a enxergar aquilo de forma mais clara, sabe? Com análises mais profundas, né? E menos enviesadas. Porque sempre que o paciente chega na terapia, qualquer pessoa, na verdade, até o próprio psicólogo vai ter os próprios filtros, né? Mas é como se ele chegasse enxergando a partir de uma lente, entende? Se eu te entrego um óculos de lente vermelha, tu vai ver o mundo com cores avermelhadas. E pra ti, aquilo ali, vamos supor que tu esquece que tá com óculos. Pra ti, o mundo é aquilo ali. É como se o psicólogo fosse te ajudar. Ah, peraí, deixa eu tirar um pouquinho essa tua lente pra tu enxergar algumas coisas com mais clareza, entende? Com maior percepção. Então, a ideia é que a gente possa fazer essa análise, né? Que a gente entenda em que fazer as perguntas certas para o paciente para que ele vá entendendo o próprio funcionamento, entende? E por essa visão mais clara, mais limpa, digamos assim. Por isso que é um processo que tem que ser feito com muito cuidado, né? De forma bem. Não tem como botar o pé no acelerador, porque são muitos detalhes. Uhum, Eu acho interessante essa questão da lente. Eu uhum, sempre costumo falar para os meus pacientes que quando acontece a depressão, né, a uhum, pessoa vê o mundo como se fosse com um óculos escuro. uhum. Perfeito. E tudo que ela via graça antes acaba não vendo mais tanta graça. Exato. E, a depressão e muitas outras doenças psiquiátricas costumam ser insidiosas, né? Não é uma coisa que, geralmente, né? Não é uma coisa que hoje você não tem, amanhã aparecer. É uma coisa que vai aparecendo ao longo de vários dias, várias semanas, meses. E Uhum. muitas vezes a pessoa não percebe essa transição e acha que a vida agora é daquele jeito e não tem mais solução, né? Aham. É Então, como. Desculpa, pode então, falar. então essa questão do cuidado conjunto também ajuda Sim. mesmo que o paciente não consiga ver perspectiva, mas pelo menos alguém dizer para ele, ó, isso que você está pensando, a forma como você está pensando agora, Uhum. ela é parte de uma doença que vai melhorar, fazendo o tratamento, fazendo as mudanças de hábitos, a terapia adequada, vai Uhum. melhorar. Perfeito. E é exatamente isso, mostrar para ele que não é porque ele pensa aquilo, ou enxerga, ou tem enxergado daquela forma, ou até enxergou por muito tempo ao longo da vida dele, algo que ele aprendeu, que aquilo é uma verdade absoluta, né? Que ele tem a possibilidade de ver por uma nova perspectiva. E isso a gente vai fazer a partir de perguntas, incentivar a autoobservação. A gente pede muito para o paciente falar, observa na semana, anota. Vixe, apareceu uma mensagem aqui. Pronto. Observa na semana, anota quando isso acontece, qual é o contexto em que isso está acontecendo, né? Ajudando a pessoa a organizar essa história, né? Então, e oferecendo essa visão de fora, livre de ajudando aquilo que seja livre de medo, de culpa, né? De vergonha, auto-julgamento, porque normalmente esses relatos, essas demandas vêm muito acompanhados disso, né? E às vezes o papel ele também muitas vezes, né, o papel é de trazer perguntas, né, para às vezes é uma pergunta que
que faz sentido ali para o paciente, mas que, nossa, por que que eu nunca me perguntei isso, né? Uhum. Exato. Tipo, qual o Exato. seu momento mais feliz da semana? Exato. Quando você pergunta isso para a pessoa, ou então qual foi a última vez que você se sentiu assim, né? É um trabalho assim bem. As pessoas acham que é algo simples, mas quando você vai começando a entender que existem aspectos da sua vida que têm relações assim, formam relações com outros aspectos que você não fazia ideia, e aquilo está afetando realmente seu dia a dia, né? É, é uma virada de chave, É, sabe? é até aquela questão que tu falou do automático, né? Às vezes você vai entrando no automático só resolvendo pendência, resolvendo pendência. Exato. E você esquece que na sua vida você tem prioridades, né? Ah, o que que vai ser primeiro? Coloque primeiro a espiritualidade, a família, o trabalho. E muitas vezes você está naquele ciclo tão de resolver pendência, apagando incêndio, que você esquece que você está colocando as prioridades diferentes daquilo que você acredita, né? Exatamente, perfeito, é isso. E outra coisa que eu penso também, outra forma da gente ver a importância do terapeuta ali auxiliando no processo de autoconhecimento, é justamente colocar a pessoa numa posição em que ela questiona padrões que sempre estiveram na vida dela, né? Vamos supor que se alguém viveu num ambiente em que os pais falavam assim: você tem que seguir carreira tal para que a sua vida tenha sentido. Só vai para que a sua vida seja válida de fato, para que te respeitem, né? Você passa a vida inteira ouvindo isso. E aí você escuta tanto aquilo que aquilo ali se torna uma verdade absoluta para ti. Então você vai seguindo naquilo, vai, por mais que você não seja feliz. Então, vamos supor, uma pessoa. Pensei na medicina aqui, estou conversando contigo, né? Medicina é uma profissão que muitas pessoas almejam, assim, e que é muito difícil, né? De conseguir passar no vestibular, passar pela faculdade. Então, tem muitas pessoas que escutam isso dos pais: você tem que ser médico, você tem que ser médico, só vai fazer sentido se você for médico. Porque Fulaninho é respeitado porque é médico. Então, você vai crescendo com aquilo ali. E às vezes a pessoa não se identifica com aquilo, não gosta da área, não gosta da rotina de um médico, né? Mas ela se mantém naquilo porque ela ouviu tanto que aquilo era o certo, que ela não consegue ter outra perspectiva de vida. E às vezes ela até esquece de, cara, qual foi o momento da minha vida em que isso ficou tão estabelecido como certo que eu parei de considerar outras opções, né? Uhum. Então, além dessas perguntas sobre o dia a dia, sobre a semana, a gente vai fazer muito uma pesquisa sempre vai depender de cada caso, sabe? Mas da história, do histórico da pessoa mesmo. O que ela aprendeu com a comunidade verbal dela, sabe? O que ela aprendeu na escola, nos pais? Quem são as pessoas que ela leva, assim, que acabam tendo mais efeito sobre a vida dela, entende? Então, Acho que é exatamente isso, não é o ponto de você desconsiderar tipo, sua família disse que é bom. Beleza, eles gostam de você, deve ter algum sentido nisso, mas você dá uhum, os pesos corretos, né? Não exato. é 100%, não é zero, mas também não é 100%, né? Exato. Até porque o que as pessoas vão passar pra gente sobre certo, errado, é, de o que é moral ou não, vai depender muito da história delas também, Isso. né? Então, A é, Ana Cláudia perguntou aqui: gostaria de saber se a depressão pode ser genética. Bom, a depressão ela é multifatorial, né? Ela envolve tanto a genética, que é o que a gente herda, quanto o ambiente que a gente está exposto e os relacionamentos com as outras pessoas, né? uhum, Então, pode ser tanto a genética, quanto pode ser doenças orgânicas associadas, né? Deficiência causada por deficiências de vitaminas, deficiências hormonais, né? perfeito. Então, e muitas vezes é várias coisas ao mesmo tempo. Exato, exato, perfeito. Você falou isso da deficiência de vitamina e é muito interessante, porque é comum, eu imagino, eu até faço essa pergunta para ti, deve ser comum pessoas chegarem acreditando que precisam, que estão com depressão e vão precisar necessariamente ali de um psicotrópico, quando na verdade é uma deficiência de vitamina que seria resolvida por outro caminho. Isso acontece muito aí na clínica? Acontece. Geralmente, o tratamento, a gente já começa o tratamento e aí vai pesquisando outras causas que podem estar influenciando também. Perfeito. E aí, com a depressão, a gente não pode. O ideal é que a gente não passe muito tempo com ela, porque quanto mais tempo. É ruim, né, de toda forma, mas quanto mais tempo que a gente passa com a depressão, ela aumenta a chance de cronificar. Uhum. Então, a gente começa o tratamento e já vai investigar essas outras causas e aí já trata.
Mas muitas vezes, quando você trata, faz com que a melhora do paciente venha mais rápido. Às vezes o Aham. paciente tem uma deficiência de vitamina B12, por exemplo, e aí vem associado com queixa de memória, com queixa de perda de cabelo, com queixa de falta de energia, e às vezes é, é uma coisa que é mais fácil de resolver. Você Sim. já vem com a mudança da alimentação, com suplemento e melhora muito. E quando a gente fala de entrelaçamento, né, Marcelo? Interessante tu falar isso, que vem associado a outras coisas. Imagina que uma pessoa que está num estado mais assim, deprimido, isso vai afetando outras áreas da vida dela. Então, às vezes, vai ficando uma bola de neve se ela não procura ajuda, que quando ela chega. E isso acontece muito, né? De muitas pessoas chegarem assim na clínica, eu acredito que isso tanto com você, tanto aqui do lado da psicologia, que elas já deixaram chegar num nível que você fica, pera, por onde é que a gente começa, né? O que está acontecendo aqui? Porque algo que poderia ter sido trabalhado de forma mais simples de início foi encadeando assim outros problemas, né? Em outras questões. Pois vamos seguir para a pergunta seguinte. E outra coisa, quem Hum. tiver outras perguntas, pode ir deixando nos comentários que a gente vai. Quando uma pessoa deve entender que talvez seja a hora de buscar. É, eu da mesma forma que profissões ainda tem um estigma muito grande. Tem uma resistência com isso. Mas principalmente quando ela está com um comprometimento funcional. Estudar, cuidar de si. Com muita insônia. De apetite. Quando
reduz tanto o repertório do paciente que ele ou trabalhar Uhum. entende? Comprometimento fisiológico mesmo, que de aprender, de treinar novos comportamentos. Assim, um sinal para buscar, ok, eu
É. Seria realmente nesses casos que a pessoa tem um acometimento maior. Psiquiátricos, eles já são. Né, que está impactando de alguma forma a de fazer o tratamento inicialmente.
os mais moderados a graves em conjunto. As emoções que a Uhum. essa questão de você ficar de você ficar irritado, isso aí
E é bom e que deve ser repetido. Em Uhum. uma situação que nas emoções, você tem que abraçar essas emoções, né? O problema está quando elas acontecem de uma forma exagerada que atrapalha a sua rotina. E Uhum. tudo isso de forma moderada vai te ajudar a se conhecer, vai te ajudar a saber quais são as situações que você vai se sentir melhor, o que, que você gosta de fazer, né? Uhum, perfeito. É quando acaba limitando a qualidade de vida da pessoa, né? E isso que você falou de as nossas emoções serem importantes e serem sentidas, eu acredito que se encaixa bastante com o que a gente vai falar agora, né? A próxima pergunta. Então, a gente acho que dá para entrar nela. Deixa eu seguir aqui. Muitas pessoas têm medo de se conhecer, por achar que vão encontrar algo que não querem ver. Como lidar com essa resistência ao autoconhecimento? Perfeito. Por que que eu disse que isso tem a ver com o que você abordou, né? Porque existe um termo que a gente usa para isso. Quando eu falo a gente, eu estou sempre que a psicologia é muito ampla. Eu não, eu acho que a psiquiatria ela não é tão dividida dessa forma, imagino eu, né? Posso estar equivocada. Mas a psicologia tem muitas abordagens diferentes. Então, quando eu Uhum. falo a gente, eu estou sempre me baseando na psicologia comportamental, contextual, né? É, e o termo que a gente usa para isso é esquiva experiencial, que é quando a pessoa ela não quer sentir de jeito nenhum alguma emoção, algum tipo de sentimento, pensamento, então ela está o tempo todo se esquivando de sentir aquilo. Ela passa mais tempo se engajando em parar de sentir do que trabalhar em viver uma vida diante daquelas emoções, né? E é claro que em alguns momentos é saudável você se esquivar. Por exemplo, você chega na sua casa depois de um dia de várias consultas com vários pacientes, você não quer ficar conversando daquilo ali com sua esposa ou, sabe, remoendo tudo que você viveu no seu dia a dia. Você quer
ver uma série, ver um filme, descansar, relaxar, tudo bem. Agora, se você vive de esquiva, o seu sofrimento aumenta, né? É por isso que quando a pessoa não quer entrar em contato com algumas emoções, não quer entrar em contato com esse autoconhecimento, ela acaba se esquivando não só dessas emoções, muitas vezes nem funciona, na verdade, porque ela tá sofrendo, mas ela acaba não só se esquivando de sentir, como acaba se esquivando de questões de uma vida realmente valorosa, né? Uma vida de sentido. Porque, vamos supor, se eu sou uma pessoa que tem ansiedade social e eu não quero sentir essa ansiedade, então o que que eu faço? Eu me isolo no meu quarto, né? Quais são as consequências disso na prática? Você tá parando de sofrer? Não, você tá levando seu sofrimento para algo muito maior, entendeu? Que pode te prejudicar muito na vida se você não trabalhar aquilo ali. Porque como é que você vai viver, deixar de viver em sociedade, né? Não vai ter amigos, não vai trabalhar, não vai, por exemplo, participar de uma live no Instagram porque vai se sentir avaliado por outras pessoas. Faz sentido isso que eu tô falando? Dá para Sim, sim. entender? Pronto, perfeito. Então, assim, é, é, existe esse medo, né? Existe essa esquiva. E a forma como eu gosto de trabalhar primeiramente, passando muita confiança para os meus pacientes, sabe? Uma coisa que eu gosto muito de falar quando eu começo a atender alguém é que a pessoa pode ficar tranquila para ter calma em me contar as coisas e ir no tempo dela, porque ela tá do nada conversando com uma pessoa que ela nunca viu na vida, assim, nunca teve acesso de fato sobre as coisas mais íntimas da vida dela, né? Então, não tem como pisar o pé no acelerador, sabe? É uma coisa que a gente vai fazendo com calma mesmo, trabalhando nessa confiança. A pessoa vai chegar ali na terapia e vai falar da vida dela. E aos pouquinhos a gente vai entrando em questões mais delicadas, sabe? Sempre perguntando como é que você está sentindo a vontade para falar disso ou não. E fazendo a pessoa entender que muitas vezes, né, processo terapêutico é isso, né? Muitas vezes ela vai precisar lidar com desconforto, né? É claro que eu tento tornar o menos aversivo possível em algumas situações, para também não atrapalhar o processo terapêutico. Mas se a gente consegue ir com calma, ela se consegue ir se permitindo sentir aquele desconforto e conversando, a gente vai evoluindo mais, sabe? Então, é isso. O autoconhecimento muitas vezes é desconfortável, né? Ninguém fica confortável em aprofundar, por exemplo, se aprofundar num trauma de verdade. Mas faz parte. É, o amadurecimento ele gera um desconforto, né? Tem o caso da borboleta, né? Tem Uhum, que exatamente. aquele processo faz parte do fortalecimento para conseguir voar, né? E seguir adiante. Exato. Teve até, eu estava até falando da questão de revivenciar, né, os traumas. Eu lembrei que um outro dia eu estava com uma paciente que ela disse que queria simplesmente tirar certos momentos da memória dela, que não queria que não tivesse, queria apagar, né? Uhum, E aí eu até comentei que a memória ela é também uma forma de proteger a gente, perfeito. de revivenciar esses traumas na realidade, né? Sim, Então, se você apagar na memória, aumenta muito a chance de você se envolver nessa situação de novo e passar por exato. essa experiência mais uma vez, né? Aham. A gente vive muito num mundo atualmente que prega uma felicidade assim a todo custo, sabe? Você precisa aceitar, você precisa ser forte, você precisa ser feliz. E ainda mais com a internet, né? Todo mundo vendo a vida de todo mundo e recortes. E eu percebo que as pessoas têm ficado cada vez menos, quando se comparam, tolerantes ao sofrimento, sabe? Como se fosse errado sofrer. Não é errado, é ruim, mas é parte da vida. O Márcio comentou aqui, né? A dor e a tristeza fazem parte da jornada do herói. E é exatamente isso, sabe? Não tem como viver uma vida significativa livre de sofrimento. Ninguém tá isento disso. Mas é mais sofrido você
Fala quem quiser fazer terapia contigo, como é que faz para te encontrar? No meu Instagram mesmo, né? Eu tenho um link lá na bio que leva para o meu WhatsApp profissional. Aí eu sempre estou dando uma olhada lá. Eu até peço para que as pessoas evitem mandar mensagem no direct, porque fica difícil de dar conta, né? Mas no WhatsApp profissional eu tô sempre vendo, respondendo. E eu queria aproveitar para fazer a mesma pergunta para ti, já que a gente também tá ao vivo no meu Instagram, né? Pronto. Os meus atendimentos eles são online, né, e presencial lá no Rio Mar Fortaleza. E tem a bio no Instagram que também a gente consegue fazer os agendamentos e passar mais informações. Perfeito. Hoje em dia tu atende mais pessoas online ou presencial, Marcelo? Rapaz, a maior parte das pessoas são online. É, Elas, né? elas vêm a primeira vez presencial e aí cria o vínculo e continua online. Legal, isso tem acontecido muito comigo também. Eu atendo presencialmente lá no Humberto Santana, né? Mas a maioria dos meus pacientes também acabam optando por ficar no online. A minha primeira experiência com a telemedicina, né? Eu até fiz Uhum, compartilhei num vídeo que eu fiz há um tempo atrás, que foi durante a faculdade, em 2017, mais ou menos. Eu participei de um congresso lá no Congresso Brasileiro de Psiquiatria, e uhum. aí lá eu encontrei com um professor lá do Canadá, que ele disse que lá eles já faziam a psiquiatria, né, para atender regiões mais remotas, e Uhum, que tinha a mesma evidência, conseguia ter bons resultados, né? E eu fiquei com aquilo na minha mente. aham, Rapaz, vamos trazer isso para cá. Mas aqui no Brasil ainda não tinha regulamentação, né? Aí eu passei uhum, pela faculdade na cadeira da psiquiatria, mais ou menos, não sei se foi no mesmo semestre ou foi semestre depois. Aí eu falei com a professora, né? Ó, isso aqui já existe lá. E aí ela, não, mas isso aqui não dá certo no Brasil porque é diferente e isso aí não funciona. Aí eu, não, mas lá ele disse que tinha boas evidências, né? Que dava certo. aham. Sim. Aí ela disse que não dava certo. Aí quando foi o período da pandemia, né? Acabou fechando É. tudo e aí veio a regulamentação e começou a tudo funcionar de outra forma, né? É incrível, né? Como a gente consegue se adaptar. E tudo depende do contexto, porque a partir do momento em que um contexto impôs que deveria ser daquele jeito, a gente teve que se virar ali para fazer dar certo, né? Eu lembro até que o meu estágio precisou ser interrompido porque não era. Acho que primeiro foi regulamentado para profissionais e depois para estagiários. Hoje em dia eu sei que existem estagiários que atendem online, né? Lá pela UFC, pelo menos eu sei que tem. Mas na época não tinha. Então a gente teve que parar o estágio. Eu demorei mais um semestre para me formar por conta disso. Mudou muito. Impactou muito, né, na época. Exato. Pois então, queria agradecer, né, a participação da Ana Cláudia também, que fez algumas perguntas, e da Érica, e dizer que a gente está sempre aberto aqui a novas interações, né? Na Isso. próxima semana a gente vai ter uma nova live sobre fibromialgia com um reumatologista, Legal. e eu convido todos a participar.
Perfeito. Marcelo, eu queria agradecer muito assim, agradecer o convite, né? Fazia muito tempo que eu não fazia uma live, então eu tava assim bem nervosa, sabe? Mas foi muito bom, eu gostei muito dessa troca. Eu gosto demais dessa conexão de profissionais. Eu acho que, cara, assim, a gente precisa ter menos. Eu acho que precisa existir menos rixa nas nossas áreas e mais união mesmo. Isso seria muito mais benéfico para os nossos pacientes, né? Eu admiro muito. é, a psiquiatria, eu sei que faz muita diferença na vida de um paciente também, né? Se vocês estão precisando aí, quem está assistindo a live, procurem um psiquiatra, não é demérito nenhum procurar terapia ou psiquiatra. Na verdade, é muito melhor, que você vai ver mudança na sua qualidade de vida, né? Então, para uma forma positiva. Então é isso, muito obrigada mesmo. E eu tô amando essa ideia das lives, dos teus conteúdos, tá muito bacana, sério. Obrigado. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau, um abraço.